Olá, boa noite, pessoal. Mais um domingo, né? 20 horas. Vamos fazer um bate-papo essa noite com a desembargadora Mauri, né? Vamos conversar um pouquinho sobre direito de família, né? Direito de família é um tema tão importante, né? E sempre muito atual na pauta aí da advocacia, né? Boa noite, doutora Natália, tá aí, a melhor advogada de direito de família do Rio de Janeiro. Vamos aguardar aqui a conexão do desembargador Mauri. Quem for entrando aí, pessoal, vai se identificando, se é advogado, se é estudante de direito, onde está acompanhando. Deixa eu ver aqui se o desembargador Mauri já entrou, para mim mandar o convite para ele. Vamos lá. Vamos aguardar aqui a conexão da doutora Natália. Fica ligadinha, direito de família é o melhor, é isso aí. A André Silva, o Murilo... tá aqui o desembargador Mauri. O Mauri entrou com o perfil errado, Mauri. Você entrou com o teu perfil pessoal. É o desembargador Mauri. É o desembargador Mauri. Pera aí, pessoal. Vamos só aguardar o desembargador aqui. Tá ali, tá aqui o desembargador Mauri. Vamos lá, vamos conectar com o desembargador Mauri aqui. Pera lá. Vamos lá, pessoal. Pessoal, ó. Vamos você clicar aí no coraçãozinho, né? Clicar no aviãozinho. Boa noite, desembargador. Boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem aí? Tá em BH isolado, né? Isolado, mas trabalhando, né? Nós estamos fazendo a inauguração de vários prédios de fórum por interior, alguns virtuais e outros presenciais. Amanhã mesmo vamos inaugurar o fórum de João Pinheiro. Vamos sair logo de manhã, que embarquei às 7h30 da manhã, com todo o cuidado, toda a segurança possível, para entregar à comunidade lá de João Pinheiro, aos juízes, promotores, advogados, aqueles que militam na área do direito lá no fórum da comarca de João Pinheiro, mais um fórum da administração desse Tribunal de Justiça, o desembargador Nelson Messias de Moraes. Então, desembargador, né, na gestão do presidente Nelson, você foi o responsável aí pelas obras, né, de todos os fóruns no estado de Minas Gerais. Quantos fóruns foram entregues aí? O estado de Minas é um estado bem grande, né? Na verdade, eu conversando contigo diversas vezes, eu percebi que você estava cada hora num canto do estado, né? Quantos fóruns foram entregues? Eu fui nomeado pelo presidente como superintendente de obras do Tribunal de Justiça e na administração dele necessitava de várias reformas, construções para o estado de Minas Gerais, porque estava praticamente abandonado à primeira instância. Então, ele nos 2 anos, quis inaugurar 40 fóruns, só não inaugurou mais agora por causa dessa pandemia, e ele vai deixar em construção para o próximo presidente, que já foi eleito, Gilson Soares Nemes, a inauguração de mais 50 prédios de fórum. Então, nessas duas administrações, serão aproximadamente 90 prédios de fórum. Foram as reformas, adaptações, conclusão. É uma administração voltada com atenção à primeira instância, porque trabalhávamos em certos prédios sem condição nenhuma de prestar o serviço judiciário, aos advogados, defensores, promotores, juízes, assessores, os próprios servidores do Poder Judiciário. Então, com isso, eu acho que o presidente Nelson cumpriu a sua meta. Ele informatizou 100% das comarcas na área do direito civil do estado de Minas Gerais, uma coisa que está dando tranquilidade ao Poder Judiciário de Minas, é que 100% das comarcas estão todas interligadas agora. Então, é uma tranquilidade, o PJE está em pleno funcionamento aqui no estado de Minas Gerais, graças ao presidente Nelson Messias de Moraes. Muito bom. Desembargador, primeiro para o pessoal que vocês estão acompanhando aí, vou pedir que vocês sigam o desembargador Mauri. É muito simples o Instagram dele, é desembargador Mauri. E você que milita em especial aí no direito de família, né? O desembargador, por diversas vezes eu tenho acompanhado, né? As pessoas mandam direct para o desembargador, advogados de vários cantos do Brasil mandam direct pedindo informação, né? Pedindo orientação, né? Pedindo a opinião do desembargador e, logicamente, em processos que ele não milita, né? Como professor, né? Ele opina não na condição de desembargador, né?
opina na condição de professor de direito, né? Isso é muito importante, né, para o advogado, esse canal, né, esse acesso. Quantos anos você tem de magistratura, Maurício? Eu tenho 30 anos de magistratura e, na primeira instância, sempre trabalhei com o direito civil e, em especial, o direito de família, no interior todo. Na capital, quando fui promovido, eu vim para uma vara de direito civil, a 6ª Vara Civil de Belo Horizonte. Depois me removi para a 4ª Vara de Família, aqui de Belo Horizonte, até ser promovido ao tribunal. Então, tem muito tempo dedicado ao direito civil, e em especial ao direito de família. E aí eles me pedem mais com a experiência, como a doutrina, como a jurisprudência tem interpretado o direito de família, que hoje é praticamente, muita questão é jurisprudencial, né? Então, eu vejo aí, né, no teu dia a dia, você atendendo e orientando, né? O tribunal é assim, né? Você atende também diversos advogados lá, e no teu Instagram também, sempre que um advogado te pede orientação, né, na condição de professor, né, na condição de pela experiência que você tem, dentro do possível, você tem procurado ajudar. Naqueles processos em que eu não participo, que aí seria impedido, e não é dando opiniões, apresentando a jurisprudência dominante, a doutrina dominante, o posicionamento majoritário do Tribunal de Justiça, algumas questões de dúvidas de interpretação da legislação. É prazeroso poder auxiliar vários advogados e várias pessoas que militam na área do direito de família, porque o direito de família é um direito que depende de muito atenção, muito cuidado. O advogado tem que estar muito bem preparado, porque, antes de tudo, como eu falei, ele tem que ser, muitas vezes, um psicólogo, até um psiquiatra do casal, para tentar solucionar essa divergência que está instalada no casal com o fim de um relacionamento, com o fracasso de uma união que poderia, desde o início, se dar muito bem. Mas, então, eu tenho essa grata satisfação de poder auxiliar aqueles advogados que me procuram. Fiz até um e-book para ser distribuído de graça, de petição inicial, que a petição inicial sempre eu encontrei muito boas, e aquelas que, até hoje, no Tribunal de Justiça, eu vejo que falta alguma coisa, falta um detalhezinho. Então, pensando nisso, nesse material que eu tenho, eu fiz um e-book Aliás, né, o e-book de petição inicial e o e-book de direito de família, né? Vocês todos que estão nos acompanhando, terminando essa live, pode me mandar um direct ou mandar um direct para o desembargador Amaury. Nós iremos encaminhar. Aliás, na bio do desembargador Amaury, você que nos acompanha agora, lá na bio do desembargador Amaury está o link do e-book de petição inicial. É só você ir lá no Instagram do desembargador Amaury, lá na bio dele está o link do e-book de petição inicial, desembargador. Chamando a atenção para os detalhes, né, do artigo 319 do Código de Processo Civil, traz lá todos. Então, eu chamo a atenção para aqueles detalhes que eu vejo, muitas vezes, que está faltando um detalhe qualquer. E direito de família também, eu fiz o e-book para ser distribuído, chamando a atenção de vários detalhezinhos que podem, muitas vezes, resolver ou solucionar, né, a questão toda do direito de família. Então, você que está nos acompanhando, lá na bio do desembargador Amaury, tem o link, né? O Instagram dele é desembargador Amaury. Lá na bio do desembargador, né? Só você clicar lá no link e você vai ter acesso ao e-book de petição inicial. Caso você queira também, pode me mandar um direct ou mandar um direct para o desembargador Amaury. A gente vai estar encaminhando também o link, nós estaremos encaminhando também o link do e-book de direito de família. Desembargador, como é que é o tribunal nesse momento? Trabalha normalmente? Como é que está funcionando o tribunal? O processo eletrônico está funcionando normalmente e os processos físicos estão suspensos por determinação lá do CNJ. Inclusive, essa semana saiu uma outra notícia que vai ser prorrogado os prazos, serão prorrogados os prazos para os processos físicos até 14 de junho. Eu acho que, infelizmente, os prazos agora serão postergados. Não sei se esse ano voltaremos, né? Porque a situação é muito difícil, as notícias são cada vez piores, mas nós precisamos reagir quanto a isso. Então, novamente, foi prorrogado os prazos dos processos físicos até 14 de junho,
mas os processos virtuais estão andando normalmente, inclusive com sessões. O que não está funcionando são o andamento, na primeira instância, de audiências, de instruções, mas todos os demais processos estão andando normalmente, com sentença, despachos, andando normal, graças a Deus. Né? Nós precisamos trabalhar para que os advogados possam também executar o seu trabalho e ter alguma remuneração. Porque se tudo parar, o Poder Judiciário parar, fica uma situação totalmente vexatória a todos. Né? Então, o Poder Judiciário está em exercício, está trabalhando, sim. Todos aqueles que prestam a colaboração ao tribunal, os assessores, estão trabalhando em casa, de forma remota, e prestando assistência a todos com sessões virtuais. Estão em andamento. Desembargador, nesse período de pandemia, né, você tem notado em especial, algum procedimento judicial na área do direito de família, algum processo, você tem notado uma diferença, uma demanda maior? Muitos processos de revisão de alimentos, muitos processos de divórcio, muitos processos de extinção de união estável, reconhecimento de união estável. Essa convivência no lar, para alguns, é prazeroso, mas para outros só traz brigas e confrontações. E busca e apreensão de menores, não é? Modificação de guarda. Muitos processos têm chegado ao tribunal nas questões de direito de família. Todos aqueles que precisam de liminares e que os juízes muitas vezes não concedem, até execução de alimentos, todos têm chegado ao tribunal num volume muito grande. Qual orientação você daria nesse momento, né, aos advogados que militam, né? A gente costuma dizer o seguinte, né? A gente recebe muitas mensagens. Aliás, eu coloquei hoje uma matéria, sei que o desembargador vai até publicar amanhã, de um jovem estudante, né, de 92 anos que buscou se adequar, né, aprender na faculdade de Direito, um senhor de 92 anos, na faculdade que buscou se adequar para aprender online. Ou seja, existem, infelizmente, uma parcela da sociedade, uma parcela dos advogados aguardando as coisas voltarem ao normal. Mas esse normal não existe mais, né? Esse normal de outrora não existe mais, desembargador. Que conselho o senhor daria aos colegas advogados que nos acompanham nesse momento, na sua prestação de serviço, na busca, né, do direito dos seus clientes? Esta pandemia só antecipou uma realidade que nós não queríamos enxergar. Hoje a questão virtual veio para ficar. Aqueles que não têm acesso ou têm dificuldade terão que se adaptar. Todos terão que se adaptar a isso. No direito de família, essa questão virtual até auxiliou, porque o advogado, na sua residência ou no seu escritório, pode elaborar a sua petição inicial e protocolar sem sair de casa e acompanhar o processo sem sair de casa. Há um dinamismo e isso tem que ser respondido pelo Poder Judiciário com a devida atenção e rapidez. O direito de família exige do advogado muita ponderação, muita atenção, muito estudo, muita calma, porque neste momento de pandemia não é momento, muitas vezes, de se fazer uma loucura, de se pretender uma revisão de alimentos ou uma revisão de guarda, porque estamos num momento de exceção. Aquilo que realmente, antes da pandemia, poderia ser deferido, com esta pandemia, os juízes estão agindo com mais cautela para a garantia da saúde e integridade física do menor. Muitas vezes os cônjuges não conseguem mais conviver juntos e descarregam nos filhos menores, ou até, muitas vezes, escondendo patrimônio para poder, após essa pandemia, tentar tirar alguma vantagem.
Então, o advogado de direito de família tem que, antes de ingressar com a ação, estudar muito a questão, verificar a jurisprudência, a questão majoritária nos tribunais, os entendimentos, tentar um diálogo com o casal, uma reunião. Hoje, o Código de Processo Civil tenta até, muitas vezes, a conciliação, obriga à conciliação. Muitas vezes, uma conciliação é melhor que uma decisão judicial que não vai resultar frutos satisfatórios para o casal. Então, o advogado de direito de família ele tem que estar atento. Eu acho que as demandas de direito de família vão aumentar muito. Nós, infelizmente, temos assistido aí nos jornais que as agressões de mulheres, crianças, têm aumentado com essa pandemia, com essa situação de ficar em casa. Então, o advogado tem que ter calma, paciência, ele não pode tomar as dores do cliente. Ele é um profissional e tem que agir dentro do direito, com calma, juntando as provas, fazendo uma boa petição. Se ele pretende uma antecipação de tutela, fundamentar bem essa petição, conjuntando documentos, para que o juiz entenda que o pedido está muito bem formulado e muito bem fundamentado. Então, o direito de família, hoje, é paciência, atenção e uma petição muito bem feita, o requerimento muito bem feito. O acompanhamento da ação é importantíssimo. Se o juiz, muitas vezes de primeiro grau, ou juíza de primeiro grau, não deferir o pedido, existe o recurso, o artigo 1015 fala lá das hipóteses, e hoje o Supremo, né, o STJ também, já flexibilizou essa questão do agravo de instrumento. Então, agindo com razão, ponderação, aproveitando esse momento de pandemia para colocar os estudos em dia, as leituras em dia, tudo vai dar certo, temos fé. Reclamar que agora não tem mais tempo, né, para estudar, não dá mais para reclamar, né? Não existe mais isso. O advogado deve estudar diariamente. Eu, todos os dias, separo um horário do meu tempo para me atualizar. Eu tenho que estar atualizado, buscando a jurisprudência e a melhor doutrina. Não existe advogado, todos os profissionais, né, de todas as áreas devem estar atualizados e aproveitar esse momento para atualizar. A internet tem muito boas coisas, tem coisas péssimas, mas se eu souber selecionar, eu vou poder me atualizar muito bem. Desembargadora, tem algumas perguntas aqui. A doutora Lidiane faz a seguinte pergunta. Como executar uma pensão alimentícia quando o processo que fixou os alimentos é físico e a parte requerente não tem cópia do processo? Entrei em contato com o advogado anterior e ele disse que também não tem. Nesse caso, eu vou esclarecer na minha petição inicial que nesse momento de pandemia eu não tenho condições de ter acesso ao processo físico. A execução de alimentos exige, ou as execuções exigem título. Se eu não tenho o título, ou eu vou ao judiciário, à primeira instância, na comarca onde foi fixado, ou, havendo provas de depósito de valores constantes no banco, eu tenho uma prova de que aquele valor vinha sendo depositado pelo alimentante. Então, eu faço a petição inicial, informo ao juiz que eu não tenho condições de acesso ao processo físico e à petição, comprovo que mensalmente é depositado naquela conta o valor de X reais para o pagamento dos alimentos e requeiro ao juiz a possibilidade de juntar o título na primeira oportunidade e requeiro a citação do réu com base nesses documentos. É um período de exceção. A petição inicial tem que informar que eu não tenho condições de ter acesso por esse recolhimento todo. Vai depender da análise e interpretação do juiz.
O atos do direito. Eu tenho que juntar uma mídia em um processo de guarda, mas como está suspenso o prazo físico, eu não consigo. Como é que junta essa mídia? No processo físico está tudo suspenso. Não há como juntar. Tá? No processo virtual está em andamento. Se eu tenho, eu junto. Se eu não tenho, eu peço ao juiz prazo para me obter essa mídia. Tá? No processo físico está tudo suspenso, infelizmente. A doutora Andréa Silva pergunta, na opinião do desembargador, o que os advogados de direito de família podem esperar do mercado? Né? Eu acho que Muita demanda, né? Eu acho que vem muita demanda por aí. Acho sim, infelizmente, né? Infelizmente, não deveria ser assim. É uma tristeza pensar assim, mas a realidade é essa. Muitos desentendimentos, muitos, e muitos processos de divórcio, regulamentação de visita, modificação de guarda, todos os processos, todos. E tem chegado muito, muito, até que eu estranhei aqui, a questão da união estável, a discussão de união estável, homoafetiva, até inventários. Infelizmente, as vítimas dessa pandemia terão inventário, terão reconhecimento de união estável, terão partilha de bens. Vem muita coisa por aí para ser discutida numa nova fase. A legislação é a mesma, o meio do processual de se buscar vai modificar hoje para o eletrônico. Desembargador, aliás, né, nesse momento, as petições podem ser protocoladas normalmente, né? Normalmente, eletrônico, pelos procedimentos eletrônicos. Minas Gerais, 100% das comarcas já estão equipadas com PJE. Uma outra questão que chegou aqui é como é que está a questão dos casamentos na pandemia? O casamento é um ato solene que o Código Civil estabelece lá. Agora, já em Minas Gerais, se estabeleceu o casamento virtual, né, em que o cartório lá do Registro Civil disponibiliza um endereço para que o noivo, a noiva, as testemunhas todas se conectem nesse canal. E hoje, em Minas Gerais, inicialmente foi só na comarca de Belo Horizonte, hoje já tem comarcas do interior fazendo isso. É uma inovação que veio para ficar. Realmente, não há mais limites. O noivo pode estar em qualquer lugar do mundo que há a possibilidade de se casar. Vai haver todo aquele procedimento junto ao cartório do Registro Civil de habilitação e o ato do casamento, a sessão de casamento, né, é feita hoje pela internet, em que o cartório do Registro Civil disponibiliza um endereço. Não sei qual é a plataforma, mas já está sendo realizado diversos casamentos assim. Já estão, né? O doutor Murilo pergunta, a genitora que proíbe o filho de falar ou ver o pai por tecnologia, por uma videochamada de WhatsApp, por exemplo, incorre em alienação parental? Provavelmente é uma das causas, sim. Ela vai ter que justificar o motivo pelo qual está fazendo isso. É uma das causas? Sim, é uma das causas. Se hoje nós temos os meios tecnológicos para que possa ter contato do pai ou da mãe com os filhos, não há justificativa para que não utilize esses meios. A parte vai justificar, mas pode ser caracterizado, sim. Pode-se penhorar a metade do auxílio emergencial na execução de alimentos? Eu acho que não. O auxílio emergencial é para alimento da pessoa. Não chegou nenhum processo aqui para análise dessa situação, não. Acredito que não pode ser feito. Mas vai depender da justificação, né, da justificativa. Mas, de antemão, assim, não vejo muito fundamento, não. Depende da situação. O Fontes, Vilhena. Desembargador, como fica a guarda compartilhada e alternada na pandemia, sob o aspecto de exposição dos filhos à troca de residência? Depende da situação do casal. O que se preserva é a saúde, né, e a vida dos menores.
tá? No momento de paciência, usar os meios tecnológicos para a conversa. Tá? Se todos estiverem de acordo, a questão se resolve tranquilo. Os juízes não têm deferido modificação de guarda nesse momento de pandemia. Por quê? Medo da contaminação dos menores. Um dos pais é médico, ou é enfermeiro, ou é comerciante. A atividade que exerce é atividade de risco, que pode transmitir. Então, total cautela no momento quanto aos menores. Se já estão no local protegido, os juízes têm preferido deixar que aqueles menores fiquem nessa situação e o tribunal tem mantido essa decisão. O Murilo fez uma pergunta aqui, eu vou até emendar um pouco a pergunta dele. Ele diz o seguinte: os juízes de primeiro grau deveriam estar mais preparados para julgar liminares no processo de família na pandemia? Na realidade, eles estão mais rigorosos e mais cautelosos, desembargador? Estão sim. A primeira coisa que se vê é a questão da saúde e preservação dos menores. Sempre se busca isso. Por que retirar o menor que está num local seguro, tranquilo? Tá? Não pode ser com a mãe, com o pai, ou com avós, ou com os tios. Se lá eles estão seguros, tem que ser uma coisa muito grave para que isso seja modificado nesse momento. Não é? Uma cautelar pode causar um dano muito efetivo à saúde dos menores ou das pessoas que compartilham essa situação. Então, hoje, o rigor de análise disso é muito grande. Pessoal, novamente, olha, eu vou pedir que vocês sigam, né, o Instagram do desembargador Amaury. Não é porque eu o conheço, que é meu irmão, não que... eu sei do respeito que ele tem com os colegas advogados, até porque a gente controla aqui, né, o Instagram do desembargador Amaury, do desembargador Maurício. Eles procuram responder todos aqueles advogados, né, que mandam direct pedindo orientação, né, na condição de professor de direito, na questão de orientador, uma experiência de 30 anos de magistratura. Então, aconselho que vocês sigam, né, o Instagram do desembargador Amaury. Peço que compartilhem aí, clique no aviãozinho, compartilhe essa live, né, tira um print, né, me marque também o desembargador Amaury, para que outros colegas advogados tenham conhecimento, né, tenham acesso a esse conteúdo. O Diniz diz o seguinte: parece que o STJ já sinalizou pela impossibilidade de penhora do auxílio emergencial. Não chegou nada aqui não. É o que eu disse. Eu vejo uma dificuldade muito grande, mas vai depender da situação. Tá? Isso aí é análise do caso concreto. Vai depender da situação. Muitas vezes, a participação desse auxílio é necessário para manter os alimentos, a vida de outras pessoas. Depende da situação. Dizer não pode ainda é relativamente, porque não se chega ainda ao tribunal, pelo menos eu não tenho conhecimento disso. Depende. Pode ser deferido e pode não ser, vai depender da situação em concreto. Porque muitas vezes aquela pessoa que recebe esse auxílio tem condições de sobreviver com 50%, ou 60%, ou 30%, ou 20%, e pode repassar isso aí para o outro que recebe os alimentos e que tem muito mais necessidade. A questão de doença, está doente, ou precisa de um medicamento. Depende muito. Por isso que a petição tem que ser muito bem feita, muito bem feita. Tá? A jurisprudência sempre existe, a favor e contra. Vai depender da análise do caso e da concisão e precisão do advogado na sua petição inicial. Pode ser deferido? Pode, dependendo da situação. Tá bom? Todas as comarcas que eu passei nesses 30 anos de magistratura, sempre dei aula de processo civil em faculdades de direito. E em Belo Horizonte dava aula na faculdade e vi nesse curso do professor Cristiano, nesse advogado 10X, uma outra possibilidade de atingir números maiores ainda de colegas e alunos para que nós possamos dialogar e estudar o direito. Eu acho importante essa iniciativa do professor Cristiano. Eu até parabenizo a ele. E hoje, domingo à noite, as pessoas
estarem aqui presentes. Eu agradeço a todos. Não é uma perda de tempo, é uma troca de ideias que pode resultar num sucesso muito grande aos advogados. Aliás, né, na bio do Instagram do desembargador Amaury, tem um e-book lá gratuito sobre petição inicial. O desembargador também tem um e-book sobre direito de família, é gratuito também. É só mandar um direct para mim ou para o desembargador Amaury, que a gente vai encaminhar o link do e-book. Aliás, né, desembargador? O desembargador está preparando agora para o próximo mês um curso de direito de família, né? Vai aprofundar, ou seja, está com essa coletânea dos seus 30 anos de magistratura, está lançando aí um novo curso de direito de família para auxiliar melhor os advogados. Sim, eu reuni todos os meus materiais que eu tinha e nós vamos repassar todas as lições de direito de família, desde o início, o casamento, aquela situação toda, até o final. Vamos ver ação por ação, vamos ver todos os institutos do direito de família, com calma. Estou terminando de revisão um e-book que será ofertado aos que fizerem o curso e pretendo dar as aulas ao vivo, pelo menos uma vez por semana, de matéria total. E, ao final do curso, nós teremos revisado todo o direito de família, todas as possibilidades, família e sucessão, né? Vamos rever tudo isso aí. Pretendemos, junto com o professor Cristiano, agora no mês de junho, né? Isso. Boa noite, a doutora Camila está acompanhando. A doutora Ellen faz uma pergunta. Eu e outros colegas não conseguimos distribuir ações em que não haja pedido de antecipação de tutela. Isso é do sistema do PJE ou algum erro na distribuição? Não, isso é o sistema, porque se não tem urgência, tá? Se não tem urgência, não há pedido de antecipação, tá? Tem se dado preferência nisso. Tá? Tem se dado preferência. Aqui, pelo menos em Minas, que eu tenho acompanhado, está funcionando normalmente. Há protocolo, os juízes estão trabalhando, tá? Todos eles, muitas vezes, no fórum mesmo, estão lá exercendo sua atividade normal. Aqui em Minas, há uma atividade normal, há um protocolo normal, procedimento normal, a secretaria está trabalhando, e agora a preferência é para aqueles pedidos que haja uma antecipação de tutela. O doutor Murilo fala, a saúde psicológica da criança também deve ser levada em consideração. O não contato com o pai pode trazer danos futuros irreparáveis. Com certeza absoluta, com certeza. É direito do pai e da mãe ter os filhos e a convivência. Essa convivência tem que ser salutar. Por isso que a análise de cada caso vai ser feita pelo juiz. Tá? Não é uma situação igual a todas. Vai depender da situação, vai depender da posição e do que a petição inicial ou contestação ou uma petição feita nos autos para o juiz analisar. Com certeza absoluta, a participação na criação e educação dos filhos é de ambos os pais, né? Um só não. Pode trazer prejuízo? Com certeza. Ainda mais essa semana foi noticiado que foi enviado à Câmara dos Deputados a sanção do PL 1179, né? Projeto de Lei 1179. Esse projeto o que esse projeto vai impactar no direito de família? Olha, esse projeto é uma norma que se pretende que vigore durante essa epidemia. No direito de família são duas situações lá. Artigo 15 e 16, é um projeto ainda, que fala que a prisão de alimentos será feita de forma residencial, né? Prisão domiciliar. E o 16 vai falar lá que suspende o prazo para início do inventário. Tá? Os juízes hoje já têm adotado essa sistemática, porque aqueles presos que estão cumprindo pena, muitos deles já estão até em prisão domiciliar. Então, muitas vezes, não há justificativa para uma prisão civil expor aquele devedor a uma situação grave da doença. Então, esse projeto de lei do direito de família, no referente ao direito de família, o artigo 15 lá do projeto fala que a prisão será domiciliar
e o artigo 16 vem falando que o prazo nesse período de pandemia para o início do inventário se dará lá em outubro. São as novidades que tem nesse projeto, mas é ainda um projeto. Doutora Ellen Cristina diz o seguinte: muito obrigado por sanar minha dúvida. Extraí lá, com certeza, sobre... o desembargador, aliás, está separando, né? A partir dessa semana vai começar a produzir conteúdo de cada ação específica do direito de família, né, desembargador? Você está preparando uma nova série, de conteúdos sobre direito de família, fazendo um apontamento de cada procedimento, de cada ação. Essa semana começa a compartilhar no teu Instagram, né? Estou pretendendo trazer cada das ações, desde a petição inicial, instrução, contestação, instrução, né? A sentença, o recurso, eventual acórdão, eventual recurso extraordinário. Eu acho que nós pegarmos ações por ações nesse sentido, vamos estudar muito do direito de família e, principalmente, o procedimento e como o advogado deve agir em determinadas situações. Muito especial, muitas vezes, na audiência de instrução e julgamento, que eu presidi muitas audiências, vi algumas falhas, algumas omissões. Eu acho que é importante essa troca de ideia, de ação por ação. Assim, tira todas as dúvidas. Se eu souber como é que é o procedimento, como é que eu devo fazer uma petição inicial, o prazo para contestação, ou há outra impugnação, como é que eu faço a minha contestação, depois da contestação, como é que eu vou fazer, como é que é a instrução, se a sentença for desfavorável, qual é o recurso possível, como devo fazer esse recurso, como devo acompanhar o processo no tribunal, no dia da sessão do Tribunal de Justiça. Importante se fazer a sua sustentação oral. O professor Felipe tem falado e feito muita sustentação oral no tribunal. Eu acho que é importante essa troca de ideia e troca de experiência com os advogados. A doutora Stephanie fala: foi em Santa Catarina em que o juiz determinou a penhora do auxílio emergencial. A decisão diz que a obrigação alimentícia é indeclinável e de caráter emergencial. Com certeza um bom debate, né? É uma matéria que vai trazer muito debate. Um colega aí já falou que o STJ disse que não é admissível, agora uma decisão de Santa Catarina dizendo que é possível. É aquilo que eu disse. Vai depender do caso concreto. O doutor Ricardo faz a seguinte pergunta: em caso de compartilhada, em que a criança está nesse momento com a mãe e o pai é enfermeiro, a mãe tem medo de deixar a criança com o pai. O que é recomendável? É recomendado que a criança fique com a mãe, ou que o pai faça o exame, comprove que não tem, porque se ele é enfermeiro, nós, infelizmente, tem-se notícias que vários técnicos de enfermagem têm se contaminado e muitos, infelizmente, têm falecido. Bom senso também, né? Bom senso, não entender que é um momento atípico e que precisa de bom senso, não usar o momento para acirrar a confusão maior ainda, né? Se um dos pais exerce essa função, técnico de enfermagem ou médico, ele sabe a exposição do risco. E, com certeza, ele vai querer preservar o seu filho ou filha. Então, muito cuidado. Não é? O próprio genitor ou genitora vai querer, muitas vezes, entrar em contato com o filho pelos meios virtuais, que é mais seguro. Ele está seguro, a criança está segura. Se houver possibilidade do casal, muitas vezes, conversar, resolvem essa situação. Mas o juiz, com certeza, não dará uma liminar para que um técnico de enfermagem ou enfermeiro e tal, em que a criança está segura no lugar, possa ter contato com aquela pessoa. Nesse momento, eu acho difícil. E caso a mãe negue, né, ou o pai negue um encontro, nem que seja virtual, né? Essa negativa, então, pode acarretar uma possível alienação parental? Sim, pode inclusive entrar um procedimento judicial para que a parte tenha contato pela internet
com o seu filho. Com certeza, nesse caso, o juiz vai deferir. Olha, eu quero ter contato com meu filho, fisicamente é impossível, pessoalmente é impossível, me disponibilizo até a comprar um telefone celular para que essa criança possa ter acesso aos sistemas eletrônicos. Com certeza, nesse caso, não há risco nenhum. Não vejo como o juiz vai indeferir um pedido desse. Desembargador, é possível adequar a ação de execução de alimentos, posto que não há pedido de antecipação de tutela e assim o sistema não libera a distribuição? Não há execução de alimentos, não há antecipação de tutela, não. A execução de alimentos deve ser processada de imediato. Não tem qual antecipação de tutela, desculpe, numa ação de execução de alimentos. Não sei. Antecipação de tutela pode ser o caso de, se for o procedimento da execução, procedimento comum de penhora, uma tutela antecipada, quem sabe, para um arresto de bens para garantir. Penso assim. Mas naquela execução em que se pretende a prisão, não tem antecipação de tutela. Tá? Referente, o doutor El Manada, referente ao deferimento de liminares de despejo, existe um projeto de lei impedindo o despejo até dezembro. Quando a lei for prolatada, terá aplicação para derrubar as liminares já expedidas? E não cumpridas? Mas o projeto de lei fala lá no período, tá? Acho que é fevereiro. As que foram expedidas até fevereiro, me parece assim. As que foram expedidas. É projeto de lei, tá? Ainda não está em vigor. Me parece que aquelas que foram expedidas antes de 20 de fevereiro ou março serão cumpridas no posterior. Estão suspensas os despejos coercitivos. O doutor Mauro Fernando, meu cliente não tem visita regulamentada para pegar o filho. A mãe não deixa o pai ver o filho. Pergunto, o que devo peticionar para a regulamentação de visita? Ou teria que ser ação à parte de guarda? Não, se você pretende só a visita, é regulamentação de visita. Tá? Se você pretende ter a criança sob as suas responsabilidades, a guarda é a guarda. Mas se você pretende ter só a visita, regulamentado o direito de visita, ação de regulamentação do direito de visita. Desembargador, para onde você, pela tua experiência, acha que caminha aí, né, o direito de família, né? A questão do divórcio, né, o potestativo, né? Para onde você acha que caminha o direito de família? Há também uma discussão, né? Se eu não me engano, foi no Sul, não sei qual dos estados lá, em que um juiz ou juíza deferiu uma tutela antecipada para decretar o divórcio antes da citação do réu, sob a alegação de que o divórcio é um direito potestativo. Direito potestativo é aquele direito que não comporta contestação. Hoje, a legislação permite o divórcio sem qualquer motivo, é imotivado. Não quero mais. E isso não cabe contestação. O divórcio vai ser decretado. Então, houve uma antecipação de tutela decretando-se o divórcio. Não sei se houve recurso. O direito de família caminha hoje para uma simplificação no procedimento. No procedimento. Até busca-se muito a conciliação e a mediação, que é muitas vezes o que resolve no direito de família. Tá? Essa questão de direito potestativo no divórcio, matéria nova que ainda está sendo discutida. Eu vejo com bons olhos. Porque se uma das partes não... Vamos partir do princípio que o casamento é um contrato. Se uma das partes não quer mais ficar no contrato, no casamento, né? Muitos não viveram a época que eu vivi. O divórcio foi implementado no Brasil em 1977. E não se obtinha divórcio fácil, não. Primeiro era a separação. Eu tinha que justificar o motivo pelo qual eu gostaria de me separar. Tinha que ter um tempo, 2 anos. Nos 2 primeiros anos de casamento era impossível a separação.
depois convertia essa separação de um tempo em divórcio. Posteriormente, com aquele separação, com o casamento e a separação de fato, com tanto tempo separado de fato, poderia se requerer o divórcio. Mas era tanta complicação, eu tinha que comprovar, justificar os motivos. O juiz tinha que fazer uma audiência, tentando a conciliação, e muitas vezes eu não tinha motivo. O que é motivo para o divórcio? Eu não gostei do jeito que toma café, ou do jeito que se veste, não era motivo. Incompatibilidade de gênios, isso não é nada. Hoje, o divórcio pode ser feito quantas vezes quiser, sem qualquer motivo, por qualquer prazo. Eu me casei, ou houve o casamento na parte da manhã, na hora do almoço eu posso protocolar o pedido de divórcio, sem qualquer motivo. Uma pergunta muito comum, né? Pode casar com a mesma pessoa que você divorciou? Quantos quiserem. A outra parte vai contestar o quê? Ele não quer, mas eu quero. Isso não é... O divórcio vai sair mesmo. A pergunta é a seguinte: pode casar novamente com a pessoa que você divorciou? Pode. O divórcio rompe o vínculo, a separação rompe a sociedade conjugal. Então, se eu me separei judicialmente ou amigavelmente, quero retornar ao estado de casado, é fácil. Mas se eu divorciei, eu rompi o vínculo. Para voltar à situação anterior, eu tenho que me casar de novo. Tá? Porque o divórcio rompe o vínculo, acaba a sociedade. Acaba a sociedade e o vínculo. Tá? Pode ser feito? Pode, tranquilamente. Eu posso me separar ou eu posso me divorciar quantas vezes quiser, sem motivo. Aliás, o doutor Ricardo faz a seguinte pergunta: desembargador, caso as partes tenham dúvida quanto ao divórcio, mas queiram se separar judicialmente, o senhor entende que as partes têm direito à separação e não ao divórcio? O Supremo já analisou essa questão, dizendo que o divórcio persiste em nossa legislação. Tá? É possível? Sim, é possível, sim. Eu faço o divórcio da mesma forma que eu faço a separação. Eu faço a separação da mesma forma que eu faço o divórcio. A dúvida era que o texto constitucional não fala mais sobre separação. Mas essa matéria já foi analisada pelo Supremo e houve manifestação expressa que o instituto da separação persiste em nossa legislação. A audiência de conciliação é fundamental no direito de família, né? Inclusive o doutor Murilo... Muito. Muitas vezes, nessa conciliação, se chega a um bom termo para que o casal retorne à convivência ou que faça um rompimento de forma mais tranquila, né? O Rokshu fala o seguinte, que as orientações do desembargador sempre o ajuda nas aulas. Aliás, né, desembargador, novamente, você está chegando agora, peço que vocês sigam o Instagram do desembargador Amaury. Lá na bio do Instagram do desembargador Amaury tem um e-book, um presente para você, um e-book gratuito sobre petição inicial. O desembargador também tem um e-book sobre direito de família. Só mandar um direct para mim ou para o desembargador Amaury, né? Mandar um direct para mim ou para o desembargador Amaury, que nós iremos disponibilizar o link desse book. Peço que vocês tirem um print da tela, me marque o desembargador Amaury, clica no aviãozinho, compartilha para que outros colegas advogados tenham acesso a esse conteúdo. E, aliás, né, desembargador, quem chegou agora, nos próximos dias o desembargador está preparando uma série de novos conteúdos, um conteúdo específico, né, para cada área do direito, para cada ação do direito de família, né, desembargador? Vamos pensar nisso, sim. Vamos começar a exercitar isso, que é bom que chama atenção, né? Desperta atenção para o estudo. Parece que eu vi uma pergunta aí sobre a tutela antecipada no divórcio. Discutir essa questão do direito potestativo no divórcio e fundamentar muito bem a sua petição inicial. As pessoas, até quando eu falo sobre doutrina e jurisprudência da petição inicial, que eu venho falando lá, eu entendo que não posso perder muito tempo com doutrina e divórcio, doutrina e jurisprudência na petição inicial, porque eu vou deixar isso para um momento adequado, vou deixar lá para minha impugnação. E se for na contestação, não. Tá? Então, fundamentar bem. Fundamentar não quer dizer doutrina e jurisprudência. É eu esclarecer o fato ao juiz do que eu preciso. E essa questão do direito potestativo é uma matéria nova.
pode ser estudado. Há muitos magistrados que entendem que o Instituto da Separação não existe mais. Qual é o posicionamento do desembargador? O posicionamento é que o Supremo entendeu que existe. Eu já reformei várias sentenças aqui, determinando o prosseguimento. O que o desembargador pensa sobre a antecipação de tutela para decretar o divórcio? Já falou, né? Isso é. O Instagram do desembargador é Desembargador Amauri, doutora Clécia. Desembargador Amauri. O que o desembargador entende sobre o divórcio unilateral? Que já se manifestou também, né? Esse é um projeto de lei que existe, que está tramitando, em que o divórcio poderá ser requerido ao tabelião. Não vai nem em juízo mais, nem no cartório de notas. Uma das partes comparece ao cartório e informa ao escrivão que ele pretende se separar, e o procedimento todo dá administrativamente, né? Mas ainda é um projeto de lei encabulado lá pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família. IBCCRIM, né? Doutora Naira. Instituto Brasileiro de Direito de Família. O IBCCRIM é criminal. Tá, sim. O IBDFAM. IBDFAM. É possível pedir na petição que a audiência de conciliação não seja realizada? Olha, isso aí é discutível. Tem juízes que entendem que é obrigatória a sua realização. Tem juízes que entendem que pode, desde que a parte se manifeste a não intenção da conciliação, em deixar de lado e não realizar. É discutível a fundamentação para as duas partes, para as duas correntes. Desembargador, temos mais 5 minutos, tá? O Murilo, o juiz pode dispensar a audiência de conciliação por pedido do réu, mesmo quando há direito de menor em jogo? Pode, a audiência de conciliação não vincula a questão do menor. O menor, o Ministério Público vai ter que participar, e muitas vezes a conciliação sem a participação do Ministério Público, havendo direito de menores, não pode ser homologada. Desembargador Amauri, doutor Mauro, dei entrada para desarquivar sentença de separação para converter em divórcio antes da pandemia. O processo é físico. O que devo fazer, já que faz 3 meses e ainda não saiu? Devo pedir homologação da sentença? Eu ingressei com a conversão da separação judicial em divórcio. Isso. Mas era um processo físico, então, ou seja, tudo parado, né? O que eu, como advogado, faria? Faria a petição inicial, se for consensual, informatizada. Requeria a desistência do processo físico, peticionava lá, e informava ao juiz que eu estou formalizando digitalmente, o PJE, para que o processo tenha andamento rápido. A última pergunta aqui. A pessoa que não gosta do seu nome pode entrar com retificação judicial ou no Sejusc? Eu acho que aí é retificação judicial, Sejusc não. Porque é um direito público. Tá? E a questão de só não gostar não é motivo. Vai depender, vai ter que comprovar o que é. Eu, por se tratar de direito público, direito registral, não há Sejusc quanto a isso. A parte contrária é o Estado, né? O Ministério Público participa, só judicial. Pessoal, olha, nos próximos dias a gente vai estar divulgando, né? Faltam aí 3 minutos. Quero novamente pedir que vocês sigam o Instagram do Desembargador Amauri, Desembargador Amauri. Lá no perfil dele, tem no link da bio, tem um e-book gratuito para você sobre petição inicial. Se você quiser também, o desembargador também tem um e-book sobre direito de família. Só mandar um direct para mim ou para o desembargador Amauri, nós iremos disponibilizar. E nós estamos organizando aqui na Desembargador, no mês de junho, nós vamos fazer um grande workshop sobre direito de família, fazer uma semana inteira de aulas, de vários temas, né? Nessa semana inteira de aulas, o desembargador irá passar cada procedimento do direito de família, é um workshop gratuito, né? Serão aí 5, 6 dias de diversos conteúdos, e ao final do workshop, todos terão a oportunidade de se inscreverem no curso do Desembargador Amauri, onde, logicamente, ele irá aprofundar, né? Estudar ação por ação, não só do direito de família, mas também das petições, né? Desses procedimentos, né? Então, gostaria de te convidar. Nos próximos dias, a gente vai estar divulgando, né? Como você poderá se inscrever nesse workshop. É um workshop que será gratuito. Serão aí 5 ou 6 dias, uma semana, talvez,
de aulas todos os dias com conteúdos diversos do direito de família, todos os procedimentos. São quantas ações, desembargador? Olha, são inúmeros, viu? Pelo menos que eu lembrei, assim, umas 10 ações, né? E tem mais a sucessão também, direito de sucessão, né? Pelo menos umas 10 ações aí que gostaria até de pedir aos que estão nos acompanhando essa noite sugestões sobre as ações. Sugestões sobre as ações. Mas as ações normais do direito de família, divórcio, separação, execução de alimentos, ou a... Um workshop, né? Faltam aí 2 minutos. Um workshop durante uma semana, né? Durante uma semana, na plataforma do Zoom, né? Todos que se inscreverem vão receber o link. Né? Durante uma semana, todos vão ter conteúdo, vão pegar ação por ação, estudar durante uma semana. E ao final dessa semana, todos terão direito, né? E a opção de se inscreverem no curso do desembargador Amauri, de Direito de Família. Aí vai uns 90 dias se aprofundando, né? Em cada procedimento, em cada petição. Eu acho que é muito importante, né? Para você, em especial, que milita no direito de família, se preparar nesse momento. Desembargador, temos 1 minuto. Desde a petição inicial, pretendemos ver desde a petição inicial até o acórdão, né? Ou até a possibilidade do recurso extraordinário. É impossível, muitas vezes, verificar uma ação só num dia só. Então, vamos, muitas vezes, no curso eu me aprofundo sobre isso. Teremos várias aulas ao vivo, mas nesse workshop vamos nos dedicar bastante para esclarecer muitas dúvidas. Aonde se inscreve, doutora? Peço que vocês sigam o Instagram do desembargador Amauri. Nós vamos informar no Instagram do desembargador, no meu Instagram, todos também serão informados por e-mail. Desembargador, faltam 30 segundos. 30 segundos. Muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom final de domingo, que tenham uma semana sagrada, muito cuidado com essa pandemia, juízo vai passar e nós vamos ainda dar muitas risadas, muitas vezes, de fatos ocorridos nesse período. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Grande abraço, pessoal. Boa noite a todos aí.